Olá, despertando! Estamos de volta agora com o nosso segundo módulo, nosso segundo nível 2.0. E agora, de fato, depois de fazer o primeiro módulo evolutivo, que é o módulo da evolução, agora nós iremos para o módulo da inteligência emocional, recapitulando o que eu tinha dito para vocês. Como é importante a nossa compreensão da inteligência emocional para o nosso crescimento. Olha só, como aqui nós temos uma visão holística, eu queria lembrar você que na Bíblia está escrita uma frase assim, lá no livro do Gênesis: crescer e multiplicar. É essa frase muito importante para o ser humano na sua evolução. Crescer e multiplicar significa que nós temos inteligência múltipla. Dentre elas, nós temos a inteligência emocional. A inteligência emocional como uma faceta do ser humano, tá bom? Uma parte que é consideravelmente muito importante para o seu crescimento. Há muitos anos já se vem trabalhando com a inteligência emocional nos negócios, na educação, na vida das pessoas, no relacionamento entre os casais, entre as pessoas consigo mesmo. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais essa perspectiva evolutiva da inteligência emocional, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês aqui um livro do nosso autor da inteligência emocional, Daniel Goleman. Ele que é um dos homens mais importantes dos Estados Unidos, PhD, formado como psicólogo nesta área de inteligência emocional. Se você quiser, depois pode procurar esse livro, muito importante para o desenvolvimento, trabalhando com inteligência emocional. O que isso significa? Significa que nós precisamos, de fato, trabalhar a inteligência emocional como uma ferramenta para o nosso sucesso, para o nosso crescimento. Hoje, inteligência emocional é fundamental. Não é você ter só o QI, o intelectual, mas a parte do cérebro que trabalha essa dimensão, os nossos hemisférios direito, como a parte artística, como a parte que é capaz de levar você a se compreender, a se perceber, certo? Então, a inteligência emocional ela vem para extrair de nós o melhor, fazendo você compreender a sua condição de ser humano. Qual condição? Um ser que se emociona, um ser que sente, e a partir disso se relaciona com as pessoas. Se emociona, sente e se relaciona. Então vamos lá. Na divisão da inteligência emocional nós temos o que? As competências pessoais. A inteligência emocional ela se divide como as competências pessoais e as competências sociais. Então, com o seu autoconhecimento, você olha para si mesmo e percebe o quanto você pode ter a capacidade de se autoconhecer, de perceber você mesmo, perceber a sua formação de consciência a partir dos seus sentimentos. A consciência pessoal, aquela capacidade que você tem de se auto-reconhecer, de se perceber. E aí você ser essa pessoa que se autoconhece, explora o seu pensamento, explora o seu sentimento e explora a sua intensidade de ação. Depois, do outro lado, nós temos as competências sociais, onde você olha para o ser que está ao seu lado, olha para as pessoas que estão ao seu lado e percebe o quanto ele é uma pessoa também que tem sentimentos, que tem emoções e quer se relacionar. A inteligência emocional ela é acompanhada também pela condição que o ser humano tem de perceber o que está acontecendo em volta do seu ambiente. Quando nós nos olhamos como seres sensitivos, percebemos que o que acontece dentro de nós pode ser compreendido, pode ser analisado. A inteligência que vai trabalhar emoção, comportamento e consciência. Daí que, se nós desenvolvemos a inteligência emocional, poderemos cada vez mais compreender através da empatia, tá bom? Daí uma dessas competências nossa, a empatia. O que é essa empatia? Capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Empatias, empatos, perceber o sofrimento ou até mesmo perceber o que o outro sente. A empatia é uma das competências muito importantes no trabalho, na vida cotidiana, onde você se coloca como uma pessoa que observa as pessoas que estão ao seu lado e se conecta. Olha a questão da conexão. Quando nós temos alguém que está trabalhando conosco, nós devemos desenvolver essa empatia, que é mais do que uma simples simpatia, tá bom? Aquela pessoa me foi simpática, nós podemos dizer. Foi simpática por um momento muito rápido, mas depois foi embora. E ali você apenas teve um relapso do que seria uma empatia. Já a empatia, você tenta se colocar na história do outro. Começa a ter como que um óculos capaz de compreender a ação da outra pessoa. Então, a inteligência emocional
que vai fazer extrair o seu melhor e o melhor do outro, te conduz a ter uma capacidade de empatia. E com essa empatia você vai desenvolvendo todas as demais emoções, todas as demais compreensões que se pode ter do ser humano. Quando nós analisamos a vida do homem que vai se desenvolvendo ao longo da história, não é? A sua evolução, que vai dos períodos mais antigos, há mais de 10 mil anos atrás, nós encontramos um homem que ele é muito mais voltado para a ação, a defesa, né? Defender-se dos animais, defender-se das feras, defender de tudo aquilo que ameaça a sua vida. Então, até então, o seu cérebro estava ainda numa fase primitiva, uma fase de intuição mais defensiva, né? Eu falava o automático, ali onde você procura apenas se defender e reagir, que é uma fase muito importante. Aí agora, dentro desse caminho da inteligência emocional, o cérebro humano, o sistema nervoso vai ganhando mais complexidade, tá bom, gente? Vai saindo de uma simplicidade, de um ponto, a gente poderia dizer dentro desse programa, de um ponto quântico para 2 pontos quânticos, e por isso esse módulo 2.0. Então aí nós vamos ter o desenvolvimento do sistema límbico. O sistema límbico é esse circuito capaz de fazer o homem compreender que ele é um animal que se emociona, tá bom? A emoção é aquilo que sente e leva o homem à ação. É a emoção que faz a gente agir, é a emoção que faz a gente tomar atitude. Sem as emoções, nós não tomaríamos atitude. Por mais que a gente queira desenvolver uma racionalidade, a racionalidade acaba sendo o quê? Uma compreensão elaborada, uma certa ficção, uma compreensão posterior a tudo que nós sentimos, a tudo que nós pensamos. A razão acaba sendo uma elaboração teórica. Já a parte da emoção é aquilo que tem de mais visceral dentro de nós. A emoção parte das vísceras. Nós temos órgãos viscerais dentro de nós, onde gera a ação, onde provoca a emissão de substâncias químicas, como neuroadrenalina, a substância como dopamina, serotonina, são substâncias que reagindo e agindo dentro do nosso organismo nos leva a agir, a tomar atitude, a correr, a lutar, a fuga, a pular. Tudo isso são fruto das nossas emoções. Então, como a inteligência emocional ela é capaz de levar o indivíduo a se compreender, a compreender o outro, o que é que ocorre aí? Ocorre uma junção, ocorre uma realização através dos relacionamentos humanos. Nós falávamos durante esse curso que você precisa desenvolver a capacidade de se autoconhecer e conhecer o outro, e que o outro se dar a conhecer a partir da revelação. Quando a gente trabalha com a inteligência emocional, é muito importante pensar que a inteligência emocional é aquilo que me faz agir, que me faz me relacionar e que me faz alcançar os meus objetivos, porque ela nos move, nos comove em direção às nossas metas e os nossos objetivos. E agora nós vamos fazer a seguinte pergunta para nós. Eu sou um animal emocional ou logo um animal racional? O que é que vocês acham? Nós somos primeiro um animal emocional ou um animal racional? Muitas das vezes a gente ouve aí no dia a dia, o homem é um animal racional, não é um ser racional. De fato, nós usamos a razão, mas eu queria dizer para vocês que antes mesmo, em primeiro lugar, nós somos um animal emocional e tendemos a ser um animal racional. A racionalidade é uma possibilidade. Nem sempre nós conseguimos agir com a razão. Afinal, o que é a razão? Será que a nossa própria razão de viver, em alguns momentos, não pode ser a emoção? Será que a nossa relação de vida, a nossa razão de viver, em alguns momentos não pode ser o sentimento? Vai dizer um filósofo, Pascal, que o coração tem razão que a própria razão desconhece. Então, quando nós olhamos no profundo, nós compreendemos que o homem, como um ser químico, físico, que trabalha também voltado aos seus instintos, a emoção ela obedece um princípio primário. E por que um princípio primário? Não só porque é primitivo, que é involuído, que não evoluiu, mas porque obedece como que um algoritmo. Todo programa ele tem um algoritmo, e o algoritmo é uma certa ordem, o que vem primeiro, e o que vem segundo, e o que vem em terceiro lugar. Então eu poderia dizer para vocês que no algoritmo do nosso sistema nervoso, na nossa vida, a emoção ela vem em primeiro lugar na nossa reação. Depois, com a nossa busca pela razão através da emoção, é que nós conseguimos ser seres racionais, tá bom? Aqui nós vamos compreender, então, o homem como ser um animal, eu já disse para vocês,
a ânima, né? Por que animal? Porque os filósofos olhando para o mundo e viram seres inanimados, viu a pedra, viu a mata e observou que tinha alguns seres que se movimentam. E por isso ânima também vem de alma, não é? Somos animais de fato, porque temos animação, somos seres animados. Daí também, quando nós estamos animados, nós estamos com emoções, não é? Quando nós estamos sorrindo, quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes, significa que nós estamos com ânima. E se estamos animados, estamos movidos pela emoção, pela essa animação dessas substâncias que estão dentro de nós, tá bom? Então, compreendendo agora essa antropologia emocional, somos um animal emocional que tende à racionalidade. Olha que coisa muito interessante, para a gente valorizar esse caminho do homem que cresce, se desenvolve, evolui e atinge a sua maturidade quando a emoção faz parte do seu cotidiano. Aí a razão, como objetivo a ser atendido, ela leva você a fazer um caminho de transformação. Repetindo, somos um animal emocional, ou melhor, um animal emocional racional. Esse algoritmo, primeiro, a parte da ânima, o animal, cérebro reptiliano dentro do sistema nervoso, porque o réptil, porque é aquele que está no instinto, aquele que vai para a defesa, aquele que predomina, o predador que se defende, que defende a tribo, que defende a sua estirpe, não é? Que defende o seu território, que cerca, que faz emboscada, que trabalha dentro de si o instinto defensivo. Logo depois nós temos a parte emocional, é quando nós somos capazes, através do nosso sistema nervoso, fazer o quê? A recordação. Nós podemos nos emocionar recordando o nosso passado, não é? Recordar o nascimento de um filho, o casamento, o nosso aniversário, algumas atitudes que passaram, mas ao recordar, olha só, nós utilizamos o hipocampo, tá bom? Esse órgão do sistema nervoso responsável pela memória, o hipocampo, que está dentro do nosso sistema cerebral, do nosso sistema nervoso, essa parte que interage. Então, utilizando o hipocampo, nós vamos consolidando alguma memória. E aqui o que é o aprendizado? O aprendizado ocorre quando nós, olha só, por repetição, nós consolidamos o aprendizado, vai fixando, vai ganhando força. Os intelectuais, as pessoas estudiosas, são pessoas que, ao aprimorar as habilidades repetindo, vai fazendo uma consolidação da memória. Emocionalmente não é diferente. Ao experimentar aquele momento forte, com grande intensidade, vai fazendo a sua consolidação, onde nós vamos marcando a nossa vida com as nossas experiências emocionais. E quando a gente recorda, a gente também lembra do passado como se estivesse presente, porque logo, através de algumas recordações, o nosso sistema ativa. Exemplo, eu convido você agora a fazer a seguinte experiência, tá bom? Sempre convido você, respira um pouco. E eu gostaria que você percebesse como a força do pensamento pode ativar os nossos sistemas límbicos dentro. Eu queria que você agora imaginasse você com um limão, tá bom? Você está com um limão, imagina aquele limão bonito, verde, e que agora você, ao descascar esse limão, você percebe esse cheiro forte do limão entrando nas suas narinas. Aquele cheiro forte, e agora você começa a mastigar esse limão. Você começa a mastigar com toda a intensidade. Imagina você mastigando esse limão e aparecendo aquele azedinho dentro de você. Imagina agora, se você puder imaginar você pegando esse limão agora para ingerir. Se você de fato se permitiu fazer essa experiência, por um pouco instante você percebeu, você sentiu talvez o azedo do limão, você percebeu, você sentiu, você movimentou talvez até uma parte do seu rosto daquele azedo que você compreende. O que é que aconteceu com isso aí? A imaginação, olha só, o pensamento é o que? Imagem. A imagem que interagiu dentro de você, que provocou dentro de você o que? Outras sensações, não é? Que outras sensações com essa que não era a sensação presente. Então, olha o poder da imagem que vai afetar o nosso sistema límbico, que vai, por vezes, excretar, se a gente pode dizer, lançar sobre os nossos circuitos cerebrais, nossos circuitos límbicos, substâncias do qual nós sentimos. Então eu quero dizer para você que o homem passa a ter consciência de que ele é um animal emocional, não só porque ele agora é um homo habilis que sabe transformar o fogo, gerar o fogo, vai lapidar as pedras, vai criar ferramenta de caça, de luta e de fuga, mas porque agora, ele olhando para dentro de si, ele é capaz de ressignificar a sua história, provocando sensações de felicidade. Gente, por muito tempo agora, já nas grandes universidades, tá bom? Na Califórnia, Estados Unidos, Nova York, vários lugares das cidades e outros países também,
como também Índia, China, está se falando da ciência da felicidade. Todas as pessoas que estão trabalhando com empreendedorismo têm buscado compreender o que é essa ciência da felicidade. Essa felicidade que o homem busca, que parece uma incógnita. E a inteligência emocional entra aí como um fator decisivo. Não dá para ser feliz se você não compreender o que te faz feliz. Ou melhor, o que te faz se emocionar. Porque as emoções serão agora para cada uma vertente dentro da singularidade. Então essa felicidade que deve acontecer dentro de você, olha só, antes mesmo de você fazer as grandes realizações. Antes nós pensávamos, antes de desenvolvermos a inteligência emocional, que era preciso adquirir e fazer grandes realizações para ser feliz. Vou ser feliz quando eu comprar o meu carro, vou ser feliz quando eu tiver uma casa, vou ser feliz quando eu fazer a minha formatura da universidade, adquirir uma profissão. Mas com o passar do tempo, os estudiosos da ciência da felicidade foram percebendo que o ser humano, quando tende à felicidade, ele se alegra mais do que no fim do processo, mas na sua jornada. Olha que coisa interessante. Antes nós pensávamos mais ou menos assim, vou fazer uma corrida, lá na linha de chegada eu serei feliz. Não. Agora se fala que quando o indivíduo se compreende as suas emoções, ele faz como que doses de felicidade, tá bom? Ele faz como que doses da felicidade que começa não com o imediatismo, tá bom? Não é só o agora já. É claro que toda a felicidade tem uma dose de futuro. E aliás, aqui no programa Desperte o Seu Superior, eu estou conduzindo você a ser você mesmo, seu ancestral, fazer o passado também ser passado, você agora estar presente, mas já projetando o seu eu futuro. Então a felicidade ela tem um quê de futuro, mas não é um futuro que deve deixar você ansioso. Porque quando nós estamos ansiosos, e aqui é um fator muito importante dentro do sistema de inteligência emocional, a ansiedade, ela basilar, a ansiedade básica nos impulsiona. Nós, quando vamos fazer um trabalho, nós, quando estamos esperando alguém, nós podemos ficar ansioso. Mas a hiperansiedade também bloqueia, faz a gente se auto-sabotar. Então, se você apenas imagina a sua felicidade só para o amanhã, só para longo prazo, o que é que acontece? Você apenas fica sonhando, 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 e as emoções não se encaixam com o eu real, com o eu presente. Então, olha só, quando nós temos uma ansiedade dentro da regulagem do nosso sistema nervoso, o sistema límbico vai como que dando dose. Sabe o que é dose conta-gota? Aquela parte de que a gente tem apenas um frasquinho que a gente pinga ali até encontrar a medida certa no momento. Assim também são as emoções na medida certa. Tá certo? As emoções na medida certa faz você encontrar a felicidade de cada dia, que é a felicidade também do agora, que é outro desafio que o ser humano tem de perceber em cada momento o sentimento valioso, a emoção valiosa. Então a emoção não como uma enxurrada sem frequência, onde você quer, digamos, extravasar, mas uma emoção concatenada que faz uma junção do momento. Então vamos lá. Quando você vai desenvolvendo a sua inteligência emocional, que nós vamos colocando a emoção certa, na hora certa, na identidade certa, para o ambiente certo, com as pessoas certas, você vai vivendo a felicidade de cada momento, que é viver no presente. Pense que desafio nós temos de viver o agora. Muitas das vezes nós temos pessoas que estão vivendo o desequilíbrio emocional, vivendo só na nostalgia, voltado para o passado, tá bom? Tá sempre recordando o que aconteceu. Ele tem uma necessidade de usar o hipocampo e usar a memória para recordar o que passou. Então a pessoa fica nostálgica, o tempo dos meus pais era melhor, o tempo anterior era melhor, e não consegue observar o aqui e agora. E agora eu vou lhe introduzir um novo conceito, criado pelo Desperte Superior, que é o aqui agora. O que é o aqui agora? É justamente a junção dessas duas palavras, aqui e agora. Vamos viver o aqui agora. E mais uma vez vem essa pergunta, o que você está sentindo agora? Sempre esse convite, nesse momento. Faça um pouco de autoobservação. Respira um pouco. Pensa agora que inteligência emocional também é desacelerar. Vocês perceberam como a minha voz agora cai um pouco o padrão? É porque a inteligência emocional também é conexão consigo mesmo. É se perguntar, como eu estou nesse momento? E você que está me acompanhando, para um pouco, respira. Desacelera, porque a vida está acontecendo aqui nesse momento. Quando a mente ela não está no presente, ela divaga no passado, na nostalgia, ou ela vai para o futuro e fica ansiosa. O convite da inteligência emocional é fazer você perceber que há uma vida aqui. E que sim, nós temos as nossas preocupações, porque nada é perfeito. Mas você deve utilizar a inteligência emocional para focar na emoção positiva que você está sentindo agora. A psicologia positiva é uma outra doutrina, uma outra ciência que desenvolveu agora no século moderno.
Você precisa compreender e estudar psicologia positiva. Por quê? Há muito tempo os psicólogos estavam procurando saúde, estudando os doentes. Estavam procurando descobrir qual é a melhor saúde nas pessoas que se recuperavam das doenças. Agora, os psicólogos da psicologia positiva, ao contrário, querem descobrir que a saúde com pessoas que têm sucesso, com pessoas que estão felizes de fato. Percebeu a virada? Que é para você focar naquilo que está funcionando, não que está disfuncional. Então, nesse momento, é preciso que você diga para você mesmo: como eu estou? O que em mim está funcionando? Eu, às vezes, conversando com as pessoas, escutando as pessoas, quando elas não estão, às vezes, tão bem, elas são capazes de negativizar tudo, de aumentar o que não está dando certo. Exemplo, como você está? E aquela pessoa tomada por uma depressão, tomada por uma dificuldade, diz: na minha vida nada está dando certo, tudo está ruim. E aqui você percebe o seguinte: o cérebro, quando ele não está numa frequência positiva, ele é capaz de generalizar. Às vezes aquela pessoa é capaz de trocar a parte pelo todo. De que forma? Vamos lá? Então você tem, digamos, 3 ou 4 dimensões na sua vida. A vida do relacionamento, a vida financeira, a vida profissional. E às vezes é apenas uma desta área que não está indo bem. Mas como você está focado no negativismo, você já expressa chamando a atenção para o negativo. Nada na minha vida está dando certo. Que capacidade é essa perdida pelo ser humano? De focar no aqui e no agora. Então quando a pessoa diz que nada está dando certo, que nada presta, a pergunta seria o seguinte: então você está morta? Porque só quem está morto não tem mais nada funcionando. Mas para quem você está vivo, você é capaz de agora, conscientemente, dizer assim, exatamente, especificamente, o que não está dando certo, para que o seu cérebro também entenda o que está dando certo. Vamos lá, repetindo. A capacidade específica da emoção certa, na hora certa, na área certa. Se você apenas está tendo problema na vida financeira, diga: eu apenas estou tendo dificuldade na área financeira. Não diga que a sua vida toda não está dando certo. Porque se você não especifica, o que acontece? Acontecerá no cérebro reptiliano, que é o cérebro do instinto, uma generalização. Você aumenta como com uma lente dentro de você. Então é por isso que se faz necessário você ser mais assertivo. Nunca diga para você que nada na sua vida está dando certo, que está tudo errado, porque isso pode se tornar uma verdade. O cérebro, como ele trabalha no sistema um pouco instintivo, emocional e racional, quando uma palavra é repetida muitas vezes, o cérebro acaba entendendo isso como verdade. Portanto, consistir na repetição. Por isso nós dizemos também que palavra tem poder, não é? O poder da palavra, uma vez repetida várias vezes, o cérebro não consegue mais distinguir entre verdade e mentira. Então eu estou convidando a você a perceber que a inteligência emocional ela quer assertiva porque ela quer especificar. Então se você percebe o que está dando certo, foque no que está dando certo nesse momento. O que você está percebendo ao seu redor nesse momento quando você respira? Você tem um braço, tem uma mão, tem uma perna, tem um olho, tem um ouvido, tá bom? Raras exceções você pode estar talvez com algum déficit de atenção, algum problema, se você é uma pessoa que tem dificuldade para outras questões na sua vida, mas observe o que nesse momento é bom, o que nesse momento funciona, o que neste momento está dando certo. Exemplo, a própria respiração que eu convidei você a fazer. Gente, que maravilha é a gente ter esse sistema funcionando dentro de nós. O sistema aéreo, né, onde o ar entra, os nossos pulmões. Nós que estamos vivendo agora nessa modernidade, esse tempo da pandemia. Quantas pessoas tiveram dificuldade de respirar sem um aparelho, né? Enfrentaram dilemas. E você nesse momento que respira livremente com esse sistema funcionando. Então vamos levantar gratidão. Gratidão é um outro momento que nós devemos ter na nossa vida para expressar a inteligência emocional. Pelo que você é grato na sua vida. Pelo que você levanta a gratidão. Você é grato por você ser quem você é. Você é grato pelas coisas, pelas pessoas, pelo que você é capaz de perceber no outro. Você é grato pela própria vida em si. O que você pode expressar gratidão? Quando nós expressamos gratidão, isso faz com que dentro do cérebro, faça o quê? Possa vir a adrenalina, a dopamina, a serotonina, que são substâncias, e a oxitocina, substâncias do prazer, do amor, da empatia. Começa a vir dentro de nós, porque só um segundo que a gente para nos sentir agradecido, isso faz com que a gente amenize a nossa ansiedade, tá bom? Onde o cortisol vai descendo e você vai assentando dentro do seu cérebro o aqui e o agora. Então perceba, da próxima vez que você for abordar os seus problemas, perceba se você não está generalizando, não é? Sem ser específico. Se você não está pegando toda a sua vida e jogando apenas em uma frase. Nada está dando certo, nada presta. A começar aqui, para a gente ter sucesso, ter algumas coisas na nossa vida, nós vamos aprender mesmo com as perdas. Vamos aprender com as dificuldades, com os erros, até a hora a gente que vai acertar, que nós iremos acertar. Continuando, você descobrir o que especificamente na sua vida está dando certo e focar. Então, queira sempre dizer, mesmo que no instante que você está vivendo, 2 ou 3 áreas da sua vida está dando certo, foque nessas 3.
Não deixe com que as 5 ou 6 que ainda não está dando certo, você diga que toda a sua vida. Porque quando você é mais assertivo e você tem um propósito definido, você foca naquilo que está dando certo e o seu cérebro é capaz de perceber o que é bom e aí expandir. Você vai aprendendo com aquele movimento do que está dando certo, trazer para outra área. Quando você tem sucesso em uma área, quando você é assertivo em uma área, quando você foca naquilo que dá certo, esse aprendizado também faz com você alegrar. Porque de fato, se nós formos olhar ao redor do mundo, muitas coisas estão ainda para crescimento, muitas coisas estão para aprimorar, mas você está vivendo neste momento. Então, a inteligência emocional, como essa introspecção, essa percepção de si mesmo, focado naquilo que é bom, focado naquilo que é importante. Daí que se você vai aprendendo isto, daí se você vai aprendendo a conviver com esse pensamento de uma psicologia positiva, de inteligência emocional, você vai ser capaz muito mais de, quando as coisas vão indo bem, se alegrar, fazer a sua vibração e a felicidade. Você comemora as coisas pequenas? Você comemora as vitórias a cada instante, a cada dia, a cada momento? Pois é, eu já queria com você dizer que você agora pode ser feliz. Você pode sim vibrar. E eu estou alegre por estar aqui conversando com você, expondo esse conhecimento e dizer sim, esse é um momento de a sua decisão de caminhar rumo à sua realização, à sua superação, o seu autodesenvolvimento através dessa inteligência que é cognitiva e emocional, tá bom? Nós não vamos falar também da inteligência emocional em detrimento do QI, em detrimento da inteligência técnica. Sim, muitas das vezes você como profissional, se você trabalha numa fábrica, se você trabalha num polo petroquímico, se você está envolvido com outros aspectos do qual você tem que desenvolver, física, química, sim, isso é muito importante. Mas se o ser humano fizer tudo, mas ele mesmo estiver insatisfeito, isso gera uma tensão muito grande. Aí é fruto de ansiedade, fruto às vezes de insatisfação, de outras neuroses, outros problemas que saem de dentro de nós e acabam nos afetando. Gente, nós no século moderno, nesse século XXI, vocês sabem que as doenças que mais afetam o ser humano são as doenças, podemos dizer, psíquico-espirituais, não é? A depressão, ela é algo que afeta várias pessoas, independente de cor, credo, religião, do teu pensamento, do seu partido político, porque é algo bem humano dentro de nós. E nós não podemos responder isso, né, sobre a depressão, sobre a tristeza do ser humano, sem termos um olhar mais acurado, mais profundo, esse lado histórico e emocional de como as pessoas estão vivendo e como elas estão passando e experimentando a sua dor, a sua tristeza, certo? Mas inteligência emocional não é apenas uma euforia, não é quando você vai extravasar, não é quando você está lá vivenciando todas aquelas loucuras da vida. A inteligência emocional é um discernimento. Que discernimento é esse? Entre as emoções que eu posso sentir de imediato e as emoções que eu vou programando na minha vida. É possível programar suas emoções? Sim. Quando você olha para você e diz, agora eu vou cuidar de mim, você está se programando para ter uma vida mais saudável, uma vida com mais qualidade. Isso também é cuidar das suas próprias emoções. Lembrando, como eu disse a vocês, controlar emoções, disse no primeiro módulo, não é uma capacidade de absorver a emoção arrancando, tirando, mas é uma capacidade de olhar carinhosamente, sem julgamento, sem preconceito, tudo que está ocorrendo dentro de você. Percebe esta evolução? Então, nós estamos no módulo agora da inteligência emocional, mas ainda com esse aspecto evolutivo. E nós vamos evoluindo porque nós temos a capacidade de viver os nossos sentimentos, porque as células são sensitivas, depois somos capazes de conduzir esse sentimento e direcioná-la para os nossos afazeres, para os nossos objetivos. Então, esta evolução da inteligência emocional acontece todas as vezes que nós paramos e respiramos e conduzimos a nossa vida olhando para nós, o que nós estamos sentindo, mas também olhando para o outro, percebendo a esfera, o ar que acontece, percebendo as emoções, olhando para o rosto das pessoas, percebendo o que elas poderão estar sentindo. Claro que nós precisamos do fator da comunicação. Parar e perguntar para o outro, você está sentindo o quê? O que você de fato está sentindo? Antes de a gente fazer uma inferência externa, devemos sempre abrir uma comunicação onde o outro possa dizer o que de fato ele está sentindo, porque o ser humano precisa ser consciente, ele mesmo dono das suas próprias entendimentos, seu próprio entendimento da sua própria verdade. Diferente de uma ciência externa, do qual nós observamos uma molécula lá dentro do nosso microscópio, uma molécula lá dentro de uma experiência, a emoção abre
o espaço para que a pessoa se expresse. Eu venho dizendo isso a vocês, já fazendo a diferencial, isso é muito importante. Quando nós fazemos a inteligência emocional dentro do campo social, não é uma ciência social, onde o ser humano tem que ser protagonista, onde ele mesmo é capaz de dar sentido à sua vida. Ele mesmo é capaz de dizer o que está sentindo, se aquilo está tendo sentido, que é outra coisa que nós iremos abordar lá no terceiro módulo, o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Esse grande enigma, nós nem bem sabemos, mas sabemos que precisamos descobrir o significado, certo? Então a inteligência, ela vai abrindo essa procura de ser inteligente como uma pessoa que se conhece, se percebe como um ser no mundo, um ser aí, né, um design, está aí no mundo, mas que quer direcionar a sua vida. E a inteligência emocional hoje é um grande suporte para o crescimento, tá bom? Diante do mundo do empreendedorismo, de um lado onde nós temos as técnicas aparecendo, o mundo da robótica, né, o mundo da digitalização, onde as máquinas vão tomando encontro há muito tempo, a inteligência artificial, a computação, as redes sociais, fazendo com que a gente possa mergulhar nesse mundo com coisas incríveis. Do outro lado, nós temos as ciências humanas que vão procurando cada vez mais com que a gente seja mais humano, uma pessoa mais perceptiva de nós mesmos. Então, se de um lado nós temos que aprender todas as técnicas digitais, toda a inteligência artificial, nós também devemos buscar nos conhecer e nos auto-perceber. Agora que você está percebendo que a inteligência emocional é fundamental para o crescimento, para o sucesso, para a transformação da sua vida, você não precisa fazer logo uma grande universidade, fazer logo um grande curso. Aqui no próprio Desperte, você vai percebendo a necessidade que você tem que parar e você mesmo ser o primeiro laboratório de você. Tire um tempinho, tire 1 minuto, tire 2, para saudar o seu filho, para saudar a sua mãe, para agradecer pela vida, respirar, desacelerar um pouco nessa corrida gigante desse mundo que tem as parafernálias tão grandes. Hoje, com o mundo da tecnologia, nós nos aborrecemos se o nosso computador é poucos milímetros mais atrasado, nós ficamos chateados quando a máquina não abre naquele momento por nós esperado, o relógio parece estar sempre à nossa frente, mas a inteligência emocional quer fazer com que você olhe e ressignifique o seu sentir, ressignifique o seu relógio biológico, tá bom, gente? Todos nós temos um relógio biológico dentro de nós que trabalha processando como que a conta-gota a cada substância química, a cada sensação que vai sendo processada dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Esse circuito límbico, que é um circuito maravilhoso, que faz com que as substâncias, né, vão atingindo e colocando a gente com um comportamento capaz de direcionar a nossa vida. Tá aí que, se você é um animal emocional, nós precisamos então nos comportar verdadeiramente como aqueles animais que precisam viver também em bando, a sua identidade, o seu grupo, tá bom? É preciso que você saiba que você tem o seu território, a família como um ponto de crescimento. E a família, mais uma vez, não é só a família convencional, tá bom, gente? A família é cercado por aquelas pessoas que nós conhecemos, pessoas que nos amam, que estão conosco ao nosso redor. Porque uma das competências sociais desse relacionamento da inteligência emocional é poder estar diante das pessoas que fazem a gente ser realmente felizes e amadas, liberando a ocitocina, liberando essa química maravilhosa que é de dar um abraço, de ser aperto de mão, de ser respeitado. Tudo isso forma um intelecto mais sadio, para nós não sermos seres intelectuais frios, tá bom? Onde a gente desenvolve toda uma teoria, mas a pergunta fica final, onde isso quer nos levar? Faz a gente ser amorosos? Faz a gente viver a vida de relacionamento? Faz a gente agregar o valor no convívio com as pessoas? Então isso é fundamental. Tá aí que, se você se permite ser abordado por essas questões, por essas dimensões, não é? Pensar, sentir e agir, isso te leva muito mais longe. A inteligência emocional que vai abrindo esse caminho de transformação, de evidência de que o ser humano, antes mesmo de pensar, ele sente. Olha que coisa interessante, não é? Nós nascemos nessa vida, já no nosso útero da mãe, saindo do mundo, a gente faz o quê? A gente sente. Sente a dor, sente o sofrimento, por isso nós choramos e posteriormente nós vamos elaborando a linguagem, tá bom? O bebê não nasce de fato logo falando papá, mamã. Isso é uma elaboração do córtex que depois vai crescendo, vai na verdade assimilando, copiando. Nós nascemos sentindo, né? Sentindo o impacto da vida. Então a inteligência emocional, ela está aí para nos impactar. Impactar de que forma? Fazendo a gente sermos seres sensitivos, tá bom? Sensitivos, que sente e que valoriza este momento. Este momento que pode ser agradável para uns, esse momento que pode ser realmente um desafio para outros, mas todos nós vivemos esse turbilhão de dar significado das nossas
emoções. Uma emoção que é capaz de ter direção e levar você ao crescimento e ao desenvolvimento. Vamos lá. O que faz aqui dentro do nosso programa você ser um ser inferior? O ser inferior, como eu disse, ele não é logo julgado, não é como algo mal, mas o ser inferior é como uma estagnação. A pessoa, quando está apenas no nível inferior, ele olha para as emoções e descarta. Não vê como uma complementariedade, não vê como algo importante, ele apenas quer usar o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional, o lado da lógica, o lado do perfeito, o lado racional, o lado da equação. Mas quando nós temos o nosso eu passando do inferior para o superior, nós temos um eu mais integrado, integrativo, utilizando didaticamente falando as duas áreas do cérebro, ou melhor, os dois lados. Lembrando que sabemos que o cérebro tem esses dois lados, onde algumas habilidades predominam, não é que não esteja na outra, tá bom, gente? Essa é uma visão didática, onde lado direito e lado esquerdo representando a racionalidade, a vida equacional, do outro lado a vida artística, emocional, a vida muito mais afetiva. Isso não significa que eles não se comuniquem. Dentro do cérebro existe um órgão chamado uma ligação corpo caloso, que faz a ligação entre um hemisfério e outro e faz essa comunicação acontecer. O importante é que você entenda que aqui no Desperte Superior que eu estou falando para você, nós estamos buscando uma visão holística, uma visão integrativa, onde o homem busca o equilíbrio entre razão e emoção, pensar, sentir e agir como uma forma de crescimento. Então tá aí que se você tem o seu sistema nervoso compreendido como um sistema que regula, que adapta, que leva você a se equilibrar, a se atualizar no seu momento, aí nós chegamos então a sermos inteligentes. Vamos aproveitar cada momento, cada hora, cada instante. E eu faço a seguinte pergunta para você. Você está contente nesse momento? Você está contente com a sua vida? Não significa acomodado. Contente é sabendo que algumas coisas básicas você já tem, tá bom? Se você não tivesse com o ouvido, se você não tivesse com os olhos, você não ia poder dar um salto à frente. Então a vida lhe oferece já a questão básica, cabe você agora trabalhar as suas emoções, trabalhar os seus instintos para adquirir também o que? Um sistema de inteligência capaz de levar você ao que você precisa conquistar. É assim que nós vamos trabalhando aqui um outro positivo na sua vida. Você é uma pessoa que trabalha para evitar dor ou buscar prazer? Dois movimentos que está lá dentro da gente. O ser humano normalmente está trabalhando para evitar dor e buscar prazer, tá bom? Aqui é um movimento também de quem conhece de inteligência emocional. Será que você é uma pessoa que cada vez mais só busca o prazer? Está incansavelmente querendo intensificar o seu prazer? Ou será que você também está vivendo só uma dimensão de evitar a dor? Tudo que lhe causa dor você foge. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Normalmente as pessoas mais realizadas no caminho da inteligência emocional, o que acontece? Ele não despreza nenhum desses dois princípios, não é? Porque a mente na sua base é de fato evitar dor e procurar prazer, mas o que acontece quando você coloca a inteligência emocional? Você como que retarda este processo de evitar dor. O que é retardar? É que você vai assumindo por doses as dores necessárias de cada projeto, de cada momento. Você assume aquele desconforto. Por exemplo, estou aqui com você. Ao mesmo tempo eu estou alegre com vocês, passando essa informação, esse conhecimento, mas dentro de mim existe um certo desconforto até que o trabalho termine. Mas eu estou assumindo, pagando o preço para, evitando esta dor imediata, eu posso depois ter uma felicidade maior, ok? Então, quando nós aprendemos a controlar um pouco o nosso sistema límbico de não querer logo os prazeres imediatos, não é? Tem pessoas que buscam logo o prazer imediato. Aí ele se lança logo no prazer primário, vai logo buscar os açúcares da vida, o orgasmo da vida, vai buscar os festins da vida, e aí ele se perde, porque ele não é capaz, olha só gente, não é se proibir, é apenas ordenar, é capaz de evitar o prazer imediato, aqueles prazeres imediatos, sensíveis de ir logo, e concordar. O que é concordar? Fazer um acordo para que depois do seu trabalho, depois da sua luta, com um pouco de fadiga, você terá uma visão mais completa da sua própria vida. Então, quantas das vezes a gente vai fazer um curso, para a gente fazer uma universidade, nós temos que abdicar os prazeres imediatos, né? Temos que às vezes abandonar a família, ficar longe, ficar um pouco na solidão. Tudo isso também faz parte de uma inteligência emocional. Mas quando você está vivendo a escassez da inteligência emocional, você nem sequer quer se mover para aprimorar o sistema dor-prazer. Você, se pudesse, não sentiria nenhuma dor, nenhum desconforto. E aí, gente, o que acontece? O sistema límbico, não é? Que está lá processando a dopamina, que está lá processando essa serotonina, que vai lá provocar o nosso prazer, nos vicia, tá bom? E quando nós somos viciados em querer sempre o prazer, a gente não consegue ter liberdade. E aqui a liberdade do ponto de vista biológico é o quê? Um intervalo entre causa e efeito, entre o estímulo dado
e a velocidade de resposta. Não é que você não vai responder, mas só o fato de você conter, e aqui vem a palavra contente para você como contenção. Antes de você ser feliz, você tem que ser uma pessoa contente, que está contente com aquilo que você tem. Não estou dizendo que deve ser pouco, nem o desnecessário, mas o que lhe é dado. Então, quando você recebe o estímulo, e quando você já está processando a inteligência emocional, tá bom? Você não vai ficar com a síndrome do cachorro, né? Lá com os cientistas psicológicos fizeram, né, o cachorro de Maslow, se eu não me engano, que ele, ao ver a sirene tocar, o sino tocar, ele começa a babar, salivar, porque ele sabe que a partir dali ele já vai ser recompensado. Não. Do contrário, quando nós desenvolvemos a inteligência emocional, claro, gente, isso não é mágica, tá bom? Isso é com muito treinamento. É com muito treinamento que você vai se superando. Eis aí o eu superior. Você vai se superando porque na medida em que toca a campainha, que toca a sirene, você já é capaz de dizer, eu não vou imediatamente reagir. Você não vai para uma reatividade, mas você é capaz de ter uma liberdade de ação. Do contrário, quem são as pessoas que têm menos liberdade? São as pessoas viciadas, né? Elas já estão programadas para imediatamente naquele estímulo ele reagir. Imagina que você às vezes vai num trânsito, né? O cara para diante de você, ele xinga, abre o vidro, chama e você nem sequer se dá de conta de quem é aquele sujeito. Será que aquele sujeito ama a sua vida? Será que aquele sujeito quer realmente valorizar a vida? E talvez aquele sujeito vem de uma história tão maléfica, de uma história tão sofrida, que ele está disposto até a abandonar a sua vida. E você vai fazer um confronto e que aquela pessoa pode ou tirar a própria vida ou tirar a sua vida. Do contrário, a inteligência humana vai se perguntar assim, vale a pena eu gastar energia nisto aqui? Vale a pena eu colocar a minha força para resolver um problema que não é essencial? Gente, é horrível quando na nossa vida criam problemas que para a gente não é essencial, não nos vai levar às nossas metas e os nossos objetivos. Como tem uma frase que é quase um jargão, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E aqui é um distintivo, quem não sabe o que quer, quem não sabe para onde ir, quem não tem um plano e um objetivo, tudo se torna motivo de briga, tudo se torna motivo de dissensão, mas tá bom? Mas quem é uma pessoa que está focada no seu melhoramento, que é o que você está fazendo aqui agora, com este curso de desenvolvimento superior, você sabe que você não quer perder tempo, você não quer perder tempo, você quer focar na sua autotransformação diante desse curso aqui, diante da sua autotransformação no sentido de que você quer ser melhor. Você quer ser melhor de quê? Melhor do que o outro? Não, melhor do que você mesmo. Onde o seu pensamento, a sua inteligência está focado no que há de melhor dentro de você. Então, tá aí que a vida ela sendo cognitiva, a vida ela sendo sensitiva e uma vida de ação, nós temos que partir para a prática. Tá bom? Partir para a prática, que esse conteúdo que está passando para você aqui seja compreendido, analisado e praticado. E comece então a praticar a inteligência emocional agora, com você mesmo, tá bom? Respira, pratique essa inteligência emocional desenvolvendo autocuidado. Nós precisamos cada vez mais aprender a nos cuidar. Aquele próprio mandamento dito pelo Mestre Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama a ti mesmo como o próximo. Então, o próximo deve ser amado como a nós mesmos. Mas nós encontramos em algumas pessoas que não entendem inteligência emocional assim. Casa de ferreiro, espeto de pau. A pessoa é capaz de dar até uma solução para a vida do outro, mas não é capaz de resolver os seus problemas. Às vezes eu me vejo assim, mas é preciso aqui então deixar com que o cérebro, o córtex, diga, será que você não precisa resolver primeiro a sua própria vida para depois ajudar? Isso é próprio de quem tem inteligência emocional, tá bom? Quando você está viajando, tá lá o aviso dizendo que caso o avião esteja algum transtorno, você deve botar a máscara primeiro em você, para depois cuidar das pessoas. Olha que coisa muito inteligente, não é? Porque sabendo, se você não cuidar de você nem as outras pessoas serão cuidadas. Esse é o diferencial da inteligência emocional. Nós às vezes encontramos médicos, religiosos, pessoas que são capazes de dar várias respostas para a vida alheia, mas ele não consegue encontrar a sua própria resposta, porque o sentido da vida dele está comprometido. Mas a inteligência emocional vai fazer com que você, olhando para você de certa forma fique contente, tá bom? Contenha-se. Contenha-se não é proibir-se, mas é dizer a medida certa, na hora certa, que é a medida da emoção. Por que não ser feliz agora? Por que não vibrar? Uhul! Tá aí, você pode vibrar, você pode comemorar, você pode estar com a gente vivendo esse momento de intensa felicidade, ou melhor, uma felicidade na medida desta hora. E aí sim, gente, nós vamos vibrando, celebrando cada instante, cada hora do dia, cada encontro, cada pessoas que vai chegando na sua vida, você vai vendo um prazer, um aperto de mão, um abraço, e essa medida concatenada, dose a dose, que vai fazendo, antes mesmo da chegada, a sua vida ser maravilhosa. Show? Então a sua vida ser maravilhosa porque você está dando sentido ao aqui e agora. E, gente, eu queria dizer para você, dentro desse propósito aqui da nossa filosofia do Despertar Superior, queria falar para você uma pequena reflexão. Agora aqui vai o meu cognitivo, tá bom? Existe uma filosofia hoje que ganha muitas pessoas, que é a filosofia do Carpe Diem. O que é Carpe Diem? Aproveite o agora. Olha só,
Ao mesmo tempo eu estou convidando você a viver o agora eu estou chamando a atenção da periculosidade. Olha só a reflexão aqui. Ao mesmo tempo que você tem que viver o momento a cada instante, não é? Sem se desesperar, sem ficar ansioso pelo futuro, observe. Qual é o risco que nós temos? O risco que nós temos é viver o hedonismo, tá bom? As pessoas, às vezes, quando vê os seus parentes, os seus queridos morrerem, os seus familiares, pai e mãe, ele começa a ter a sensação de que a vida é muito curta. E o é. Agora, a vida é curta, mas o suficiente para você viver a brevidade rumo à sua vida e perspectiva futura. Então, o que é que o hedonismo faz? Ele é capaz de dizer assim, se eu vou morrer, eu devo viver. Comamos e bebamos e amanhã vamos morrer. Então vamos aproveitar tudo que nós podemos agora. Isso tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo, tá bom? Você tem que viver o seu momento. Sim, a vida é o aqui presente, mas muito cuidado com o carpe diem. Vamos viver um momento, mas cada momento é diferente para cada pessoa. Tá bom? Cada presente, nós estamos no mesmo espaço, tá certo? Nós estamos no mesmo planeta, mas nós temos diferença de idade, cor, raça, tempo cognitivo. Viver as suas etapas é muito importante. Então não se empolgue quando você vê o mercado dando recado, carpe diem, aproveita o dia. Você tem que observar quem é essa pessoa, que classe social ela é, como ela está vivendo. Senão você entra em uma grande armadilha. Você entra em uma grande armadilha, né? Seu cérebro às vezes ainda é jovem, você ainda é um adolescente. Às vezes você já viveu, você já está mais maduro. E é preciso então essa consciência de um discernimento para aplicar a inteligência emocional. Sim, se você sente que agora é o momento de você, digamos, exaltar, buscar euforia, gritar, celebrar, faça isso. Mas não pense que o eterno é só o agora. Existe um amanhã posterior. É preciso ter a esperança. A esperança é uma virtude, é uma força que acredita, especialmente quando que o agora não está sendo feliz ou contente, virá o melhor, tá bom? É o homem que acredita no futuro, porque é pelo futuro que nós estamos indo. A visão de futuro faz isso. Faz você mesmo percebendo, olha só, gente, a dor do agora, tá bom? A dor do agora, nós temos sofrimentos que está presente, a gente elabora essa perspectiva de um futuro melhor. E o que acontece? Você então projeta para uma esperança maior. Da mesma forma, se você não compreender isto, se você não compreender exatamente essa vivência do aqui e agora, você mergulha e se afunda na perspectiva só sensitiva do prazer imediato. Eu estou dizendo que o prazer é ruim? Não. Só que o prazer deve ser acompanhado de uma reflexão expansiva. É como eu dissesse para vocês que o tempero é ruim? Não. Gente, mas ninguém vive só de comer tempero. Show? Ninguém vive só comendo tempero. O tempero existe e tem sentido porque tem a comida. Então o prazer deve ser aquele tempero da nossa vida. Porque normalmente para quem tem sucesso, meu irmão, tem que trabalhar, tem que lutar, tem que pagar o preço, sentir a dor necessária, tá bom? Quando nós vamos para uma academia como muitas das vezes a gente está lá estagnado, sem um corpo movimentar, quando nós começamos a fazer uma caminhadinha, né? Fazer uma caminhada, os ossos começam logo a acender a luz vermelha de dor. Mas na medida que você vai enfrentando aquela dor, as suas substâncias químico-físicas começam a movimentar no seu corpo, no seu cérebro, e daqui a pouco aquela dor que era extenuante, aquela dor que estava muito grande, começa a criar movimento e ela vai diminuindo. Daqui a pouco, aquilo que era doloroso para você se torna menos doloroso. Daqui a pouco, aquilo que vai ficando mais doloroso vai deixando de ter dor. Daqui a pouco, aquilo que era doloroso para você passa a ser prazeroso. Percebe a evolução? Percebe a busca do crescimento? Percebe a busca da transformação quando você se lança na compreensão do que é esta inteligência emocional? Esta inteligência capaz de você viver cada vez mais feliz. E aqui vai mais um outro conceito para você, né? O conceito da inteligência emocional, que é o auto-perdão. É muito importante que você compreenda, se você quer se realizar, se você quer ser feliz, se você quer se superar, que você compreenda o que é o auto-perdão. Tem muita gente que pode até receber o perdão do outro, ou quiçá perdoar o outro, mas ele não se perdoa. Ele olha para a história dele, ele não é capaz de perceber os fracassos, os seus erros e dizer, tá tudo certo, tudo bem, eu vou continuar. As pessoas que não se perdoam, gente, as pessoas que não se perdoam, você sabe o que elas fazem? Elas castigam os outros e a si mesmo muito mais do que o que é devido. Pessoas que não fizeram experiência de perdoar o outro, experiência de perdoar a si mesmo primeiramente, o que acontece? Ele fica triste quando ele vê pessoas que erram, pessoas que sofrem e que não são punidos. Observe isso até em você. Como é que você olha para as pessoas quando erram? O que você gostaria de fazer com elas? Não é? A gente poderia dizer, quando a gente percebe que o outro está errando, a gente logo quer ser punitivo. Então, pessoas que são altamente punitivas, pessoas que às vezes têm dificuldade de se perdoar. E o que muitas vezes está por trás disso? O perfeccionismo, o rancor, a raiva. Mas quando você é uma pessoa que trabalha em inteligência emocional e vai percebendo que nem tudo está perfeito, mas que você pode fazer aquilo que está melhor ao seu alcance, você se permite ter mais liberdade. Então, se você se permitiu
você cometer alguns erros, você olha para o outro que ainda não está acertando e tudo bem. Vê naquele ser humano um companheiro de jornada, um companheiro que vai se transformando. Então, quando você não faz a experiência de auto-perdão, você fica entristecido, você fica mal quando vê pessoas que, caso tenham praticado o mal, não sendo punido, não sendo castigado. Isso é muito interessante. E aí, gente, mexe com a nossa realidade, não é? Às vezes nós encontramos na família as pessoas que falam assim: ah, meu pai já não bate meu irmão caçula como me bateu. Ah, meu pai já não aplica mais aquela palmada como me aplicou. Então o que pode estar por trás daquela pessoa ali? Sim, é claro, seu irmão já nasceu em outra fase, em outro momento, seus pais já evoluíram ou não, mas você gostaria de ver que aquele sofrimento aplicado em você fosse aplicado no outro. Você não se conforma de que alguém possa vencer com um sofrimento talvez menos do que você. Você não quer ver a vitória do outro sem, diríamos no popular, sem comer o pão que o diabo amassou. Você acha que isso tem a ver com inteligência emocional? Sim ou não? Eu acredito que tem, porque mexe não só com as nossas crenças, tá bom? Nossas crenças do passado, mexe sim com o nosso cognitivo, mas mexe muito com o nosso emocional. E aí, você é capaz de sorrir com o sorriso do outro? Tem outro agora fator muito forte na nossa vida, que é o fator da inveja. E aí? Eu pergunto para você nesse momento, você é uma pessoa que é capaz de perceber a sua inveja? Sim ou não? Será que você é capaz de perceber quando você está sentindo inveja? Gente, é uma grande probabilidade de que não. A inveja, pelo próprio nome diz, inveja, nós não conseguimos ver. Porque a inveja não consegue ver o sucesso do outro. E muitas das vezes você não consegue ficar feliz quando o outro está vivendo a felicidade dele. E olha só, se a inveja, entre tantos sentimentos, podemos chamar assim, de ser compreendida e aceita, ela é exatamente aquilo que nos deixa cego para nós mesmos. Então, fazer o esforço de perceber o quanto às vezes você sente inveja, é exatamente, não é quando o outro está chorando, não é? Com a desgraça alheia. A inveja é quando o outro está crescendo, quando o outro está em desenvolvimento. Eu não sei se você é cristão ou não, se você adquiriu esse curso ou não, mas eu quero lembrar que na Bíblia existe a história de Caim e Abel. Você conhece? Se não, pode abrir o livro do Gênesis, lá nos primeiros capítulos, você vai encontrar essa belíssima história do sucesso. É o empreendedorismo já ali, já é o crescimento, a pessoa de Caim e Abel. Todos nós temos um Caim e um Abel dentro de nós, sabia? O que acontece? Olha só, Caim e Abel, dois profissionais, um lavrador e o outro é pastor de ovelha. O que acontece? Vai lá, Caim vai matar Abel. Por quê? Abel é aquele que oferece mais, aquele que trabalha mais um pouco, que dá um pouco mais do que o que foi pago, tá bom? Ele faz um pouco mais. Tem gente que só faz o que foi pago, se puder não faz ainda um pouco mais. Ó, se ele mandou caminhar um metro, se eu puder caminhar só 50 centímetros, ele faz isso. Já começa dentro de si a querer, vamos chamar no ditado popular, tem um jeitinho, não é? Um jeitinho não é brasileiro, mas um jeitinho errôneo de fazer as coisas. Um jeitinho que não concorda com a abundância. Então, olha só, Caim matou Abel porque Abel foi abundante. Abel ofereceu com prazer. Abel ofereceu muito mais, ofereceu as leis do empreendedorismo, muito mais, o melhor, tá bom? E ofereceu com generosidade. O que aconteceu? Caim olhou para Abel e percebeu que ele estava alegre. Caim não se contentou, não ficou contente consigo mesmo. E vai lá e provoca o que, gente? A danada da inveja que vai eliminar. Não precisa matar o outro fisicamente, mas basta não patrocinar o serviço do outro, basta não patrocinar o empreendedorismo do outro, não basta patrocinar o trabalho do outro, não desejar a felicidade, isso já é uma gota da inveja, tá bom? Então Caim vai matar Abel, porque Abel foi livre na sua oferta, Abel tinha uma inteligência emocional, e aí lá no finalzinho que não aparece, diz a palavra de Deus que vai dizer assim: Caim, se você fizesse as coisas corretas, você estava feliz. Se você fizesse o que é bom, se você fizesse da maneira correta, do jeito correto, você estaria feliz. Então, observa, gente, quando nós não nos abrimos para essa compreensão de que nós mesmos podemos descobrir a nossa própria medida de realização, de ser contente, nós vamos ficar nos medindo pelo outro. Nós vamos pensar, por que o outro é feliz e que eu não sou? Por que o outro é dotado e eu não sou? Por que o outro é inteligente e eu não sou? Será que eu não posso? Tem pessoas que não conseguem perceber isso, aí foca na vida alheia, olha para a beleza do outro, olha para a inteligência do outro, olha para tudo do outro, mas não é capaz de, olhando para dentro de si, perceber o que ele já tem. Isto é incrível. As mentes doentes muitas das vezes estão assim, são capazes de ver a sua escassez, ver o seu vazio. Então vamos perceber como é um cérebro positivo, um cérebro que tem inteligência emocional. Exemplificando, você tem um copo com
metade de água e metade vazio. O copo meio cheio, no popular dizendo isso, né? Então você vai encontrar uma pessoa que vai olhar para o copo e dizer, esse copo está vazio, tá bom? Não vai nem dizer meio vazio, vai dizer vazio, porque ele está focado na parte que não contém água. Já outra pessoa que tem a inteligência emocional, foco positivo, desenvolvendo a psicologia positiva, um pensamento que acredita, que tem fé, que pode as coisas melhorarem, exemplificando de forma popular, é dizer, esse copo está quase cheio. Então uma pessoa que não parte da escassez, parte do que já tem. Então olha só a diferença. O que você anda focando? O que você anda olhando? Quais são as emoções que já estão aí com você, que você pode se alegrar, você pode vibrar, você pode sorrir? Então, quando nós vamos percebendo isso, nós vamos percebendo então que o nosso tipo de personalidade, lembrando que nós vamos construindo a nossa identidade também nas nossas formações emocionais, porque uma emoção muito repetida, não é? Ele vai causando em nós forte impacto emocional. Tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós ouvimos e sentimos, vai construindo dentro de nós um histórico de formação, um histórico de ideias, um histórico de pensamento, um histórico de sentimento que forma a nossa personalidade e que está lá de 0 a 12 anos, tudo aquilo que nos condiciona na nossa formação da inteligência. E aí, na sua infância? Você sempre olhou para o redor da sua casa, da sua vida e viu aquilo que pode ser valorizado, aquilo que é positivo? Ou sempre olhou com a tristeza, com a incapacidade, como aquilo que não pode levar você ao próximo passo, à próxima meta? É muito importante você se dar conta dessas questões, daquilo que te faz olhar de verdade para quem você é. Então, não deixe com que as circunstâncias decidam a sua vida. Por quê? Nós não somos fruto das situações, nós somos frutos das nossas decisões, tá bom? Não deixemos que as situações nos determinem, nós somos frutos das nossas decisões. As situações, elas deverão passar, por mais que elas demorem, mas você é fruto de sua decisão. Porque se você decidiu e você tem um projeto definido, se você tem um plano definido, você tem uma ideia focada, presta atenção, toda a sua energia, todo o seu pensamento vai convergir para aí. Você não vai estar desfocado, que é outra coisa que nós muitas vezes sofremos, né? De não ter concentração, foco no nosso projeto. Hoje o número de informações no mundo da internet são muitos, enxurrada de informações, de fake news, que às vezes nos desviam do nosso projeto. Isso também adoece a mente, porque você também não vai vivendo aqui o presente. Percebe a diferença entre você construir a sua base com a inteligência emocional, focado na sua vida interior, desenvolvendo o seu eu superior, que mais nada é do que você se auto-perceber, se conhecer como um ser humano que vai construindo o seu histórico de uma forma original. E aí onde é que entra a inteligência emocional agora e personalidade? É isso que eu vou abordar com você já nessa segunda parte, dentro desse segundo módulo, desse segundo nível, desse nosso curso, um programa de autodesenvolvimento humano e espiritual. Desperte o seu superior 3.0. Show, maravilha!